Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar um vídeo que já faz um tempo aí que eu tinha prometido para vocês, que é para a gente colocar uma pedra nessa história de política monetária e entender como é que funciona e como é que o Banco Central, né, ele observa o patamar da taxa de juros, que fala, tá muito alta ou muito baixa, tá no território restritivo, expansionista. Então, ó, se segura na cadeira aí que você vai aprender um conceito muito legal aqui na prática, vai fazer toda a diferença e você não vai olhar mais com os mesmos olhos quando sair esses vídeos por aí, quando sai taxa de juros, aí o pessoal faz cara feia na capa, na thumbnail, oi, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com a Selic. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá, pessoal. Em política monetária, a gente tem um conceito bem importante, que é o conceito de taxa de juro real. Primeira informação importante. Você tem a nominal, que é aquela que todo mundo olha, que é essa aqui azul, que é a que sai lá na mídia, né? Que aí o maluco fala, a Selic está 12,25, a Selic estava 13 e tanto, e etc. Subiu, caiu, e etc. Esse gráfico aqui, ele vai desde 2014 até a última atualização. Então você tem o conceito nominal. O conceito real é quando a gente remove a expectativa de inflação 12 meses à frente, que é a chamada taxa de juro real ex ante, que é a mais utilizada. Ou seja, a gente está olhando qual a taxa de juro descontada à inflação. Aí a conversa é outra. Você tem realmente uma clareza do que está acontecendo com a taxa de juros. Hoje ela está por volta de 8% ao ano. Se a gente olhar aí nesses últimos anos, olha só, historicamente muito elevada ainda. Então, você já aprendeu aí essa questão da taxa de juro nominal, real, e agora vem o pulo do gato, que é essa linha branca. Aqui a gente tem a chamada taxa de juro real neutra. O que é a taxa de juro real neutra? É uma taxa que, quando chega lá, o Banco Central coloca lá nesse patamar, não estimula e nem contrai a atividade econômica. Ela fica, por isso que chama neutra, né? Está lá no seu equilíbrio. Tem várias formas de calcular essa taxa de juro real neutra, tem até uma até própria do próprio Banco Central, que ele usa o modelo Samba, tem outras abordagens, mas basicamente o que você tem que olhar para calcular a taxa de juro real neutra? Os fundamentos da economia, olhar como é que está o desenvolvimento do chamado produto potencial, a capacidade de produzir produtos e serviços daquela economia, como é que está essa dinâmica, prêmio de risco, enfim, variáveis que são referentes ao quê? Aos fundamentos da economia. Dá até para compartilhar com vocês depois que, trimestralmente, o Banco Central faz um relatório chamado Relatório Trimestral da Inflação, e ele coloca ali, né, que eles chamam de box, né, que é, eles colocam ali uns anexos e coloca lá medidas de taxas de juro real neutra no Brasil. Então ele coloca lá várias formas de abordagem, como é que é a deles, qual que é o conceito por trás dessa taxa de juro real neutra, que justamente é isso, é você olhar os fundamentos, a eficiência do próprio sistema financeiro, o prêmio de risco, como é que está indo o PIB potencial. Pensa assim, né? A gente pode fazer até outro vídeo sobre os cálculos. Mas hoje eu quero que você entenda o conceito e que isso é relacionado aos fundamentos. E importante, essa taxa de juro real neutra, ela muda ao longo do tempo. A economia vai aumentando a produtividade, vai piorando, vai mudando a taxa de juro real neutra ao longo do tempo. E isso tem implicações o quê? Na própria política monetária. Então, olha só que interessante. O Banco Central brasileiro ele tem falado que ele vai reduzir a taxa Selic, ou seja, essa curva azulzinha aqui que a gente está vendo sendo reduzida ao longo dos últimos meses, porém, ele não vai deixá-la chegar no território expansionista, ou seja, no território que estimule a economia. Que território que seria esse? Abaixo da taxa de juros real neutra, que hoje aí está por volta de 5%, né? Mais ou menos por aí. O interessante que eu faço é pegar ali um compilado dos cálculos do próprio mercado, do próprio Banco Central, que é apresentado nesse relatório trimestral de inflação, e o próprio cálculo da Convex. E faço ali uma mediana ali de como é que está, mais ou menos o intervalo. Então, está por volta aí de 5. Então, você vê que hoje a taxa de juro real está 8. O Banco Central quer reduzir, mas não quer reduzir abaixo desse patamar aqui da taxa neutra. Até aqui continua o quê? Uma política restritiva, contracionista, ou seja, que não estimula a economia através da política monetária.
Ele simplesmente está fazendo o que nessa queda de juros? Ele está simplesmente reduzindo a intensidade da política monetária contracionista. Agora, se ele jogasse essa linha aqui, amarela, aqui para baixo dessa linha branca, que é a taxa de juro real neutra, você estaria onde? No território expansionista. Então, por exemplo, aqui 2017, 18, 19, 20, olha só, foi extremamente expansionista. E por que ele está segurando, né, tanto, né, essa taxa de juro real da economia? Justamente porque ele está vendo a política fiscal muito expansionista, lá, né, o tal arcabouço fiscal, aumento das despesas e etc. Tem uma outra coisa interessante, né, que eu quero mostrar para vocês como tudo se encaixa, é simplesmente a gente olhar o seguinte, tá, quanto que seria em termos nominais, mais ou menos, né, hoje, essa taxa de juro real neutra? Porque a gente viu ela em termos reais, descontar a inflação. Então a gente pega ali o dado, 3,57, que é a expectativa de inflação para os próximos 12 meses, e aí a gente vai vir aqui, ó, no Excel, pô, e aí a gente simplesmente vai colocar, vamos botar um zoom bonito aqui, vai. Vamos botar um zoom bonito para a galera aí que tá cegueta, que nem eu, conseguir enxergar também. Então, você vai lá, a gente já viu aqui, 3,57, que é a expectativa de inflação. Mas, só que no caso, como é capitalização, aí você multiplica, né? Isso é um princípio básico, matemática financeira. Vamos colocar aí essa taxa hoje, real neutra, a 4,8, que é mais ou menos aí um pouco abaixo de 5. Então, ela estaria onde hoje, em termos nominais? Hoje ela estaria, em termos nominais, aí por volta de 8,54%. Se a gente transformar aqui em percentual, 8,54%. Agora segura na cadeira aí que vai melhorar. Vai melhorar o negócio. 8,54%. Vamos voltar aqui para o nosso terminal e vamos dar uma olhadinha como é que estão as expectativas para a taxa Selic para os próximos meses aí, trimestres, etc. Então a gente vem aqui e vamos dar uma olhadinha. Olha só, o mercado dá como uma taxa terminal, por enquanto, isso aqui muda todo dia, neste exato momento, 9,41. Ou seja, está acima ali, né, daqueles 8,5 que a gente viu ali. Então, o mercado está em linha com a sinalização do próprio Banco Central, que é, olha, a taxa, esse ciclo de corte de juros vai ficar acima da taxa de juro real neutra. E ao longo do tempo, conforme vão mudando essas variáveis, a expectativa de inflação, o Banco Central ele vai calibrando, porque ele vai olhando isso aqui, ele vai olhando a taxa de juro real, vai lá e comparando com onde está a taxa de juro real neutra. De tempos em tempos também fazendo o cálculo trimestralmente da taxa de juro real neutra, ver se mudou ou não. Não são coisas que mudam do dia para a noite, como eu disse, são relacionadas a fundamentos e principalmente drivers, motores de crescimento de longo prazo da economia, do próprio sistema financeiro, prêmio de risco, isso aí pode ter um pouco mais de variação. Para vocês terem uma ideia, né, o que envolve até os fatores de crescimento de longo prazo de uma economia, por exemplo, demografia, né, uma população que está envelhecendo muito rápido, menos pessoas aptas a trabalhar, coloca um desafio gigantesco aí em termos de ganho de produtividade, ambiente de negócio para ter aumento de investimento, coisas dessa natureza. Mas eu queria mostrar para vocês justamente isso. Não cai na ilusão monetária de olhar só em termos nominais, entende, saiba como é calculada a taxa de juro real ex ante e compara com a taxa de juro real neutra. Você sabe que aqui para cima é território restritivo ou contracionista, então é uma política monetária que não está colaborando, contribuindo com a atividade econômica para ela ir sendo estimulada, e abaixo daqui não, aí você está claramente querendo estimular a atividade econômica através da política de taxa de juros. E lembrando que a política econômica tem que andar, né, de uma forma harmônica. Não adianta você ter, por exemplo, uma situação que a economia no curto prazo já está muito próxima do teto, ou seja, muito aquecida, porque o PIB potencial, no caso brasileiro, por exemplo, ficou estagnado durante uma década, então qualquer crescimento aí mais forte de curto prazo, já batemos no teto, já vira voo de galinha, então o desafio é destravar esse crescimento de longo prazo ao longo do tempo. Enquanto isso, então, não tem como você ver uma situação de política fiscal e monetária, todo mundo pisando no acelerador. Pelo contrário, o Banco Central está pisando
no freio, este Banco Central, com esse presidente, essa diretoria que está sendo alterada também ao longo do tempo, e eles estão ali segurando, enquanto a política fiscal aí sim tem sido mais expansionista. Então, eu acho que esse é um conceito muito importante. Depois a gente pode fazer outro vídeo aí para a gente aprender a como calcular a taxa de juros real neutra, o que muda, olhar também em outros países, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo a sua visão aí sobre a política de juros já está totalmente diferente do que simplesmente reduziu tantos pontos base, isso estimula aquilo, acontece isso, etc. e tal. Não. Vamos olhar a política monetária de uma forma técnica. Vamos olhar através do conhecimento de base, acessível a todos. Todo mundo tem o direito de saber como as coisas funcionam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.